eu fico valente, eu fico bravo. Aí que eu parto para cima. Voltar para trás, isso não existe. É para frente, o alvo é a frente, o alvo é Cristo. Quem está me entendendo? Então vamos começar a exercitar. Vamos deixar de ser frouxos. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Samuel. Capítulo 17. A partir do versículo 1. Segunda Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi. E farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou Absalão: consultai ainda a Uzai, o Arquita, para que ouçamos também o que ele pense. Uzai veio à presença de Absalão, que lhe questionou. Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou, ou tens outra orientação a nos dar? Uzai replicou: eis que o conselho que Aitofel dessa vez não é bom. E Uzai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que teu pai e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo que tem acontecido. Assim como fica a ursa que se tiram as crias. Teu pai é soldado, experiente, e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então até mesmo o valente, que se tem um coração semelhante ao de um leão, perderá coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é bravo, e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que nós estamos inseridos numa grande batalha, numa grande guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele explica com muita clareza sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. Se nós temos a consciência que estamos numa grande batalha, isso significa que nós precisamos de estarmos firmes, de termos ao nosso lado aquele
que tem todo o poder. E, acima de tudo, devemos saber que, em hipótese alguma, nós devemos afrouxar as nossas mãos. Nós não devemos, em hipótese alguma, recuar ou abaixar a guarda. Porque aqui nós observamos que Davi estava vivendo e enfrentando um dos momentos mais difíceis na vida dele. Por quê? Primeiro que o seu filho Absalão estava se levantando contra o próprio pai, tentando usurpar o trono dele, tentando matar o próprio pai. Ao mesmo tempo, um dos seus filhos também cometeu um grande pecado, estrupou a sua própria irmã, Aminon. Havia um grande problema instalado. Davi, ele estava, naquela circunstância, fugido. Estava se escondendo. Havia alguns homens que estavam ao seu lado. E a situação não era boa. A situação era terrível. Mas Davi, a Bíblia diz que ele tinha um homem. E este homem, ele era um ótimo conselheiro. O nome dele era Aitofel. Ele era um grande estrategista, um grande conselheiro de batalhas. E este homem mudou de lado. Ele deixou de servir a Davi para servir o seu filho rebelde. E ele deu a Absalão um conselho. E de imediato Absalão achou interessante aquele conselho. E o conselho não era ruim, dependendo do ponto de vista. Mas se tratando de Davi, o conselho era ruim. Se fosse outra pessoa, o conselho seria bom. Mas se tratando de quem era, o conselho era péssimo. Porque ele consultou não somente um conselheiro, mas ele consultou o outro conselheiro. E esse conselheiro, Uzai, ele disse: olha, Absalão, se fosse outra pessoa qualquer, eu fico quieto. Mas você sabe muito bem quem é teu pai. O seu pai está furioso. Irmão, mexer com a família do indivíduo, ele fica furioso. Quem está me entendendo? Mexer com a família do indivíduo, ele fica bravo. Ele disse: Davi é homem valente. Davi é homem de guerra. Davi, até os seus inimigos, cujos seus corações são corações de leão, tremem quando sabem que Davi está na peleja. Porque o Senhor é com ele. Você está achando que Davi está agora deitado, descansando em um acampamento, em qualquer colina ou vale? Ele está numa trincheira qualquer, num buraco, numa caverna qualquer, remoendo e cheio de raiva para poder se vingar. Ele é furioso, ele é valente, e os seus companheiros, guerreiros, são iguais a ele. São homens temíveis. São homens que não têm a sua própria vida por valorosa, mas sim os seus ideais. E estão dispostos a qualquer coisa. Então, no meu ponto de vista, Absalão, não será bom. Essa estratégia não vai funcionar. Porque Davi não vai se render e você não vai conseguir o que você quer com facilidade. Primeiro ponto da nossa observação nessa mensagem:
se nós temos a consciência que estamos inseridos numa grande batalha cósmica e espiritual, então nós temos um adversário, nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele conhece você melhor do que você. Ele sabe o que você gosta mais de comer, o tipo de roupa que você mais gosta, os lugares que você frequenta. Ele sabe o gosto, o seu paladar, aquilo que mais te atrai, aquilo que o seu coração é mais inclinado. Ele sabe tudo e muito mais a teu respeito, porque ele é observador. E ele vai fazer uma coisa, ele vai querer tentar pegar você desprevenido. Amém? Pegar um homem desprevenido, por melhor que ele seja, ele perdeu a vantagem. Pode ser um ótimo guerreiro, pode ser excelente, mas está desprevenido, ele perde todas as oportunidades. Havia um grande general, um grande guerreiro chamado Cícera. Ele era um general em tanto, e pertencia ao exército de Jabim. Ele morreu com a estaca fincada na sua cabeça pelas mãos de uma mulher. Estava despreparado. Deus, ele nos orienta que nós não devemos estarmos desapercebidos. O inimigo vai querer pegar você desprevenido, distraído, despreparado na batalha. Muitas pessoas, devido às lutas, começam a se cansar, começam a esmorecer e a desanimar. Pastor, por que eu enfrento tanta luta? Então você não deveria estar aqui neste mundo, porque neste mundo aqui só tem luta. Nesse mundo aqui não tem trégua, meu amigo. Você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode morar num casebre ou no palácio. A luta vem para todos, de igual intensidade. Não tem como escapar. Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Então muitas pessoas, ao enfrentarem devidas lutas, começam a se cansar, começam a esmorecer, começam a desanimar. Esse é o grande erro. Porque nós temos que estarmos vigilantes, e o exercício é constante na presença de Deus. Amém, pessoal? O exercício é constante. Você sabia que no passado, na antiguidade, mesmo que o país não esteja em guerra, mas o exército está sempre em movimento? Não está em guerra. Você vai em qualquer exército, até mesmo no Brasil, você acha que os soldados ficam lá parados? Só que estão plantonistas ali para tomar conta do quartel. Mas sempre articulando, sempre articulados. Os seus comandantes levando para poder fazer acampamento, treinamento, corrida, TAF, subindo montanha, fazendo treinamentos. Por que isso, pastor? Porque o exército, eles têm que estar de prontidão, eles têm que estar fisicamente preparados. Às vezes, na época de Alexandre, às vezes na época de outros grandes reis, impérios poderosos, o país não estava em conflito aparente, mas colocavam seus soldados de 20, 30, 50 mil em marcha, em área desértica, de um lugar para o outro, formando acampamentos para poder manter os seus soldados em boa performance. Então Deus, para poder nos mantermos em boa performance espiritualmente, Ele autoriza e permite que situações adversas aconteçam conosco. Por isso que você não tem muita tranquilidade.
A sua fé tem que estar sempre em exercício. Deus ele vai colocar você dessa forma. Sempre em exercício. Quando você começa a coxambrar um pouquinho, vem um ventinho, vem um problema, vem uma lutinha, e você está sempre buscando, sempre indo, sempre a sua musculatura está sempre em desenvolvimento, espiritualmente, na presença do nosso Deus. Por quê? Porque você tem que estar preparado, preparada. Você não pode esmorecer e nem desanimar. Você realmente vai se cansar quando você ficar esperando a resposta de alguém, quando você esperar em alguém o socorro, você poderá se decepcionar. Nunca conte, nunca fica contando com ninguém. Conte com a sua fé. Amém, pessoal? Conte com a sua fé. Conte com Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele pode mudar a sua circunstância. Porque aqueles que esperam em Deus, a Bíblia diz que eles não se cansam. Até os velhos correrão. Eles correm e voarão como asas de águia. Meus amados irmãos, o diabo sabe, se ele te pegar frouxo de mãos, ele vai conseguir o que ele quer, e a sua mão tem que estar forte espiritualmente. A Bíblia diz que Moisés, enquanto ele estava com as suas mãos levantadas, o exército vencia, mas na hora que ele abaixava, o exército começava a perder batalha. Então nós temos que estar com nossas mãos fortificadas. O nosso ânimo tem que estar fortificado. O inimigo queria pegar Davi despreparado para a guerra. E quantos cristãos hoje despreparados para a guerra? Quantos cristãos hoje despreparados para a batalha? Quantos? Será que o inimigo ele pode falar como Uzai falou com Absalão a respeito de Davi, ao teu respeito? Se o inimigo quiser, eu vou atacar o fulano, a fulana, será que ele pode falar a mesma coisa? Aquele lá é um homem de guerra. Aquela lá não vai ser fácil pegar. Aquela lá é mulher de oração. Aquela lá recebe paulada, pancada, mas está de pé. Aquele ali não desiste. Aquele você pode perseguir, colocar ele lá no cantão, ele vai continuar glorificando a Deus. Aquele lá você pode caçar ele, mas ele vai estar firme. É difícil, aquele lá é difícil. Vamos pegar outro mais fácil. Vamos desistir, deixa ele para lá. Aquele lá é valente de batalha, ele já venceu a gente. E ele vai vencer de novo, porque ele não desiste jamais. Meus amados irmãos, tem pessoas que têm afrouxado, não têm jejuado, não oram o suficiente, não perseveram nas reuniões, não buscam a Deus constantemente. Você está preparado para a batalha? Estamos realmente preparados para a batalha? E não adianta ficar choramingando pelos cantos. Não adianta. Guerreiro na batalha tem que treinar. Guerreiro na batalha tem que estar bem preparado para enfrentar os reveses, as dificuldades da vida. E espiritualmente nós somos guerreiros. E como que o guerreiro se prepara? Como que o guerreiro ele se mantém espiritualmente firme, apto para enfrentar qualquer tipo de retaliação espiritual que venha contra ele? Através de uma vida de consagração. Tem pessoas que são cristãos há tantos anos e nunca jejuaram. Nunca jejuaram. Não oram. Não oram 1 hora por dia. E nem 10 minutos por dia. Não, pastor, eu oro em pensamento. Isso é conversa de quem não ora. Isso é conversa fiada. Quem está me entendendo? Amém, pessoal? Tem que buscar. O inimigo, ele tem dificuldade com valentes na batalha.
A Bíblia diz assim que os valentes de Davi tinham rostos, cara de leão. Já pensou, Lucas? A Bíblia diz que na época de batalha, o povo ia para fora da cidade, ia para as ruas, como se fosse um desfile de 7 de setembro no país que vivemos. Para quê? Para ver os guerreiros de perto. Para ver, a Bíblia diz assim, que eles tinham rostos de leões. Eles ficavam, o povo ia para fora, homem, mulher, criança, todo mundo ficava. E os caras marchando, igual os 300 lá. Todo mundo preparando. Está achando que eles estão dando tchau para as mulheres, para as crianças? Tchau, filhinho. Se a gente não se vê hoje, lá na eternidade, que nada. Os caras iam querendo matar. Os caras iam falando assim, ó, daqui a pouco eu venho. Os guerreiros conversavam com o outro, falavam assim, ó, vamos ver quem mata mais hoje, tá? Quem perder, paga o churrasco depois. Era assim que eles faziam. E o povo falava, aquele lá é Benaia. Aquele lá, Eliezer, matou 600. Aquele lá, Josebede, matou 800 na batalha. Aquele lá, aquele é o filho de Zeruia, Absai. Aquele lá é o Joabe general. E todos eles eram valentes. Eu quero que os irmãos entendam que Deus quer fazer de você um valente na batalha. Deus, ele não cria bibelô, mulher chorona, homem chorão, não. Deus, ele quer criar homens de verdade, mulher de verdade, que creia no Deus Todo-Poderoso e saiba que o poder de Deus se manifesta na tua vida quando você abre o teu coração e busca incessantemente a graça do Altíssimo. Deus, ele quer que você seja forte. Você está vendo o inimigo atacar a tua vida sentimental. Você está vendo o inimigo desbaratar a sua família. Você está vendo a sua vida sendo arruinada. Você está vendo o inimigo avançar em vários âmbitos na sua vida, nas suas áreas. E você fica choramingando e chorando, esperando que algum milagre aconteça. Meu amado, parte para dentro do adversário e vai à luta. Corre atrás do prejuízo. Quem me entende? Tem que jejuar? Então vou jejuar. Tem que orar? Então eu vou orar. Tem que estudar? Então eu vou estudar. Eu vou fazer minha parte, porque eu tenho certeza que o meu Redentor ele vive. Eu tenho certeza que o meu Deus vai mudar as coisas. O Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi é o meu Deus. O Deus do exército de Davi é o meu Deus também. É o meu Deus também. O Deus de Abraão é o meu Deus também. O que Deus fazia na vida daqueles homens, ele pode fazer na sua e na minha vida também. Eu não fico choramingando pela situação, eu fico com ódio. Aí que eu fico, no momento da pressão, eu fico irado. Meu, a ira é santa, irmão. Contra o adversário, tá? Não é contra você, não. Eu fico valente, eu fico bravo. Aí que eu parto para cima. Voltar para trás, isso não existe. É para frente, o alvo é a frente, o alvo é Cristo. Quem está me entendendo? Então vamos começar a exercitar. Vamos deixar de ser frouxos. Homem frouxo não dá, mulher frouxa não dá, mão frouxa não vai. Amém, pessoal? Eu quero ter, pastor, uma vida sentimental abençoada. Então parte para dentro. Vamos à luta. Seja forte. Uma semana você está pulando, falando em línguas, aleluia, profetizando na vida de alguém. Na outra semana, eu acho que eu vou desviar, estou aguentando mais. Ah não, essa vida é muito difícil. Sai para lá, Azar. É um soldado ruim, pelo amor de Deus. Uma hora está, outra hora não está, outra hora está na guerra, outra hora está desviando. Não é esse instinto que temos que ter, meu irmão. É instinto de guerra, instinto de batalha, instinto de vitória, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. O nosso Deus é o Deus da vitória. Você tem dúvida disso? O que o diabo tem visto olhando para você? Quando o diabo olha para você, ele pensa que você é uma piada? Ou será que ele considera você? Será que ele considera? Aquilo lá eu tenho que considerar, aquilo ali eu tenho que respeitar. Aquilo ali é pedra, aquilo é pedra dura, aquilo ali é perdeneira, aquilo ali é difícil. Será? Será que você é como uma ursa cujos seus filhotes foram raptados? Está furioso?
E foi exatamente isso que Uzai disse. Você está achando que vai ser fácil vencer Davi? Você não viu o tamanho do gigante que ele deu? Não? Ele matou na pedrada. Aquele é doido, aquele ali é doido. Aqui não bate bem. Eu não sei porquê, mas Deus escolhe umas pessoas bem loucas. Sabia disso? É bíblico isso, pastor? É. A Bíblia diz que nem os loucos errarão caminho. Como há um ditado, né? Um ditado bem popular. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E a Bíblia também afirma: o poder de Deus o mundo não conheceu, mas Deus aprova e salvar os crentes pela loucura da pregação. Uma pregação dessa parece que é meio loucura. Davi, no momento da situação louca da vida, ele estava em uma outra situação cujos seus inimigos raptaram ele. Sabe o que ele fez? Ele fingiu de doido. Eu estou falando que os crentes é meio xarope. Ele fingiu de doido, começou a abrir a língua, babando. Os inimigos falaram: o quê? Davi ficou louco. Ficou doidão. Larga esse cara para lá, está amaldiçoado. Vai embora daqui. Chutou ele para lá, vai embora. Davi olhou para trás, saiu correndo, falou assim: você vai ver, daqui a pouco eu venho aqui matar vocês tudo. Tem hora que é melhor fazer de louco, porque Deus, Ele sabe trabalhar na vida daquele que tem coragem de se avançar na direção do inimigo. Amém, meus irmãos? Por isso que nós devemos entender que frouxo, aceitando a derrota, administrando fracassos, você não irá longe. Deus, Ele quer, eu não sei se você está entendendo onde que Deus quer te levar. Deus, Ele quer que você tenha posicionamento espiritual hoje. Ele quer que você saiba que quem está na tua frente é o general dos generais, é o Senhor dos exércitos, é o grande eu sou, é o grande El Shaddai. Em Salmo está escrito: levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó portões eternos. Por quê? Porque está entrando o Rei da Glória. Ó, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória está conosco. Os anjos estão conosco, o Espírito Santo está conosco. Deus está conosco. O seu irmão do lado tem mão frouxa? Olha, despistado, irmão. Cumprimenta ele. Vê se está com mão muito frouxa. Está forte aí? Está forte? Tá forte. Presta atenção. Na psicologia, quando se estuda sobre o comportamento humano, diz que todo ser humano tem um perfil. Então, quando você estuda psicologia no comportamento humano, eles dizem que todo ser humano tem um perfil. Todo ser humano tem uma personalidade. E um dos sinais que identificam, claro, momentaneamente ali, a personalidade da pessoa é no aperto de mão, segundo a psicologia. Você cumprimenta a pessoa, ele cumprimenta um cumprimento firme. Isso mostra uma personalidade firme, uma personalidade forte. Tem gente que você vai cumprimentar e dá o dedo, assim, aquele troço milinguido, assim. Você tem que pegar na ponta do dedo. Pai do Senhor, irmão. Pelo cumprimento de mão, você pode traçar o perfil daquela pessoa. Ou seja, se você apertar a mão daquele indivíduo frouxamente, ou aquela pessoa cumprimentar você de uma forma meio frouxa, é um sinal que a personalidade daquela pessoa é uma personalidade meio fraca. Ou seja, muito fácil de ser dominada. Muito fácil de se render. Ou seja, quando você pega firme, indica uma personalidade forte, uma personalidade firme. Mas tem gente que pega assim. Eu já conheci camarada que aperta para que vai esmagar a sua mão. Pega muito firme. Isso aí mostra um desequilíbrio. É um desequilíbrio, é meio desequilibrado.
Amém, pessoal? Mas fica calmo, ainda que tenha algum desequilíbrio, Deus vai ajustar seu parafuso hoje. Mas você tem que ter uma mão forte. Você tem que ter uma mão forte. Tem que estar preparado para a batalha. Isaac, por exemplo, ele tinha uma mão forte. Isaac ia dormir, quando levantava de manhã, o poço estava tampado de terra. Tamparam a terra, encheram de terra, pedra. Aí Isaac veio de brigar, arrumar um escarcéu, chamar a polícia. Isaac, ele pegava e ia furar outro poço, mão forte. Aí no outro dia, chegava lá, o poço estava tampado de novo, os inimigos tinham inveja dele. Irmão, quem não fura poço, tem inveja de quem fura, tá? Quem não trabalha, tem inveja de quem trabalha. Quem não faz, tem inveja de quem faz. Quem não prospera, tem inveja de quem prospera. Porque a grande verdade, a maioria das pessoas, ele quer olhar aquilo que você tem, mas não faz ideia o que você faz para poder adquirir e construir. Acha que tudo cai do céu. Não vê a hora que você levanta, nem muito menos a hora que você dorme. Muitas pessoas acham que tudo é fácil. E não há nada fácil nessa vida. Isaac tinha mão forte. Agora pergunta você tem tentado furar poços, construir, avançar, e muitas das vezes as circunstâncias adversas da vida lutam e conspiram contra você, e ao invés de você avançar e continuar prosseguindo até alcançar o propósito, a ponto do inimigo olhar para você e falar assim, não tem jeito, eu tampo um buraco, ele abre o outro, ele tampa outro buraco, ele abre o outro de novo, eu tampo mais um buraco, ele abre de novo o outro, deixa ele para lá. Irmãos, tem pessoas que são tão persistentes na presença de Deus que o inimigo desiste. Deixa esse cara para lá. Amém, pessoal? Mas tem pessoas que desistem com muita facilidade. Você é esse. Você faz parte do grupo daqueles que desistem. Daqueles que sempre projetam e falam, falastrões, que falam muito e fazem pouco, realizam muito pouco. Pois bem, eu quero que vocês entendam que hoje eu estou falando sobre o cristão ser um verdadeiro guerreiro. E ser um verdadeiro guerreiro tem que ter espada na mão, sim ou não? Tem que ter espada na mão. Eu te pergunto, a espada está na tua mão hoje? Espada é a Bíblia. Pastor, eu não sabia que crente pode andar armado. Sim, andamos armados, com um livro 66 calibre. É a Bíblia. Amém? O guerreiro, por exemplo, Eliezer, 2 Samuel 23:10, fala sobre a história desse guerreiro, que ele lutou com tanto entusiasmo, cujas suas mãos adormeceram e a espada grudou em suas mãos. A espada grudou em suas mãos, mão grudada na espada. É assim que um homem de Deus, a mulher de Deus tem que viver. Eliezer, no momento que os israelitas recuaram, ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente. Então não largue a mão no arado, garre a palavra de Deus e mantenha firme. Se os inimigos se posicionarem para lutar contra você, lute, mas não recue. Vai à frente, use a ferramenta que Deus te deu. A Bíblia diz que Deus usou um homem, com apenas uma lança, ele matou 600 homens. Deus, ele usa pessoas pequenas para a realização de coisas grandes. Davi, com apenas uma pedra, jogou aquele grande gigante no chão, cuja sua espada serviu para cortar sua própria cabeça. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer realizar coisas grandes na tua vida, mas você tem que crer, você tem que se posicionar, você tem que lutar, você não pode ficar despreparado, aí dormindo no ponto. Você está como um guerreiro desapercebido, desatento? Não. Nós não podemos ter medo do nosso inimigo. Nós temos que ter medo de desagradar o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Amém? Aitofel aconselhou Absalão, estou terminando,
A estratégia, como disse, era boa, mas se tratando de Davi, era uma péssima ideia. Por quê, pastor? Porque Deus, ele era com Davi. Fala comigo assim, Deus era com Davi. Eu te pergunto, Deus é contigo? Uma coisa é você falar que Deus é contigo, outra coisa é Deus realmente ser contigo. Uma coisa é você falar que é amigo de Deus, outra coisa é Deus falar que você é amigo dele. Quer saber se você é amigo dele? Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam os meus mandamentos, esses são os meus verdadeiros amigos. Se você coloca tudo isso em prática, não tenha dúvida, você é um amigo dele. Davi, Deus, ele era com Davi. Segundo, Davi era homem de guerra. Irmão, pode conversar com uma mulher de guerra, com um homem de guerra. Estou falando crente. Ele vai contar a experiência para você. Ele vai contar a experiência. Chega meio jururu perto de um soldado de guerra, perto de uma mulher de guerra para você ver. Pois é, começa a reclamação. O que é isso, rapaz? Levanta a cabeça. Já passei por isso. Já venci. Deus me deu vitória. Deus me curou, me livrou, jogou o laço por terra. Eu tenho um testemunho para contar. Eu sou o próprio testemunho. Soldado de guerra tem testemunho para contar. Soldado de guerra leva nas costas e no corpo a cicatriz de batalha. Davi era homem de guerra. Davi, quando chegou perto de Saul, falou assim, eu quero lutar contra o gigante. Eu falei, o quê? Você? Você não, menino, vai para casa. Seu negócio é carregar queijo. Obrigado pelo queijo, afinal. Obrigado pelo queijo, pelo leite. Agradeço ao seu pai Jessé. Aí ele falou assim, não, eu queria contar um negócio para o senhor. Pode? Eu falei assim, pode. Sabe como eu trabalho na minha família? Eu falei assim, não. É cuidar de ovelha. Estou te falando, não é que você quer lutar com homem. Cuidar de ovelha? Você cuida de ovelha, quer lutar com gigante? Não, pera aí que eu vou te contar direito. Uma vez eu estava cuidando lá das ovelhas do meu pai, lá nas montanhas. De repente eu vejo um alvoroço no meio do rebanho. Quando eu percebi, tinha um leão querendo comer uma das ovelhas do papai, sabia? Falei assim, o que você fez? Você correu? Deu tempo de fugir, né? Você está aqui? Eu corri na direção do leão, agarrei na barba dele e passei a faca nele. O rei olhou e falou assim, poxa, nem eu com esse tamanho todo tenho coragem para fazer tal coisa. Aí ele pegou e falou assim, é mesmo? Aconteceu mesmo? Eu falei, aconteceu. E eu vou falar, na época do inverno, veio uma ursa. Aquela bicha estava caçando para poder alimentar os filhotes. E falou assim, eu vou encher a barriga com as ovelhas de Davi. Eu falei assim, vai não, vou matar ela. E eu matei aquela ursa também. Irmão, conversar com um soldado de guerra, um homem de guerra, ele tem testemunho para contar, ele não foge da batalha, ele enfrenta o leão, enfrenta o urso, enfrenta gigante. Deus, ele quer fazer de você demonidor de gigantes. Vocês estão me entendendo? Deus quer fazer de você demonidor de gigantes. E quantos gigantes se apresentam na nossa vida ao longo da nossa história? São muitos. E você tem que estar preparado para isso. Amém? Davi era um homem de guerra. Davi era herói de guerra. Outro, Davi estava revoltado e muito furioso. No momento da situação crítica, situação complexa, não é momento de ficar... É o momento de você ficar irado espiritualmente. Não estou falando de você ficar nervoso, nada disso. Irado no bom sentido. Não é irado no sentido de você não conformar com a situação. De você não aceitar a derrota com passividade. De você pensar em jogar a toalha, desistir, voltar atrás. É nesse aspecto que estou falando. Não estou tentando incentivar a violência, não. Não é nada disso. É nesse sentido, nesse aspecto. Então, Davi, ele estava revoltado. Ele estava revoltado. E Deus, ele honrou Davi. Os guerreiros de Davi, estou terminando. Os guerreiros de Davi, o menor varia por 100. Fala comigo assim, o menor varia por 100. Deixa eu ver o menor aqui, não sei quem que é. Mas, olha para o seu lado, será que tem um menor aí? Cadê o crentezinho menor aqui? Está aqui? O menor aqui vale por 100. E o melhor vale por 1000. Já pensou? O top dos tops lá no exército de Davi
valia por 1000 homens. Então esses são aqueles que o inimigo queria lutar. É impossível, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Amém? Por isso, meus amados irmãos, quando o inferno se reúne para te destruir, e quando há um plano montado, que os demônios pensam que vão te destruir, Deus ele vai desbaratá-los e confundi-los, porque Deus ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Amém? O inimigo quer pegar você desprevenido. Guarde isso. Guarde isso. Amém? Para que nós possamos não estarmos desprevenidos, estejam sempre orando, jejuando, meditando na palavra, frequentando as reuniões. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Estamos vivendo em dias difíceis, as quais muitas pessoas já não querem mais congregar, vão nos cultos quando dá. Amém, pessoal? Por isso nós devemos estarmos preparados. Nós pertencemos a um batalhão, nós pertencemos ao exército. A igreja é o quartel-general de Deus. Você, para chegar aqui, às vezes você enfrenta uma retaliação, você enfrenta uma luta, você enfrenta impedimentos que você não sabe muito distinguir o porquê. Mas depois que você sai muito melhor do que você entrou. Amém? Você entrou meio frouxo, meio fraco, Deus te dá um ânimo, te dá um gás, te dá um encorajamento, te dá força, te dá unção nova, poder novo. Deus te renova, te coloca de pé erguido, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você tem um sonho? Quem tem sonho? Tem uma meia dúzia aqui. Quando temos um grande sonho, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Quando você tem um sonho, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Agora você vai ficar reclamando do presente, você vai ficar reclamando da vida, a reclamação não vai melhorar absolutamente nada na tua vida, pelo contrário, isso vai te atrasar o processo. Não reclame do presente se você não estiver disposto a caminhar em direção ao futuro. Quer que eu repita? Nem guardou, né? Não reclame do presente se você não estiver disposto a caminhar em direção ao seu futuro. Amém? Então vamos à luta. Deus ele quer fazer de você uma guerreira, um guerreiro dele, porque isso significa que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.